ao norte de Israel ali, de Jerusalém, onde é muito fácil acesso para que as nações ataquem Israel. Então, assim, é uma guerra plano, que né? vai... É plano, é uma planície. Então, assim, muito provavelmente o Armagedon aconteça nesse lugar, que é quando Jesus ele vai derrotar com uma espada que sai da sua boca, ele derrota todo o império de Satanás, aprisiona Satanás, lança a besta, o falso profeta no lago de fogo. Então, assim, isso vai acontecer. A guerra, ela vai acontecer e vai ser pesada, óbvio, não com os carros de cavalos daquela época, mas com a realidade do que nós temos hoje. De guerra, assim, agora, as bombas. olha só os cortes aqui. Olha só que interessante. Jesus ele vai falar algo no seu sermão pro povo e ele fala o seguinte: vocês não me verão até que se diga bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí eu vou falar para você por que Israel foi oprimido pelo Egito, pela Babilônia, pelos persas, por Roma, pelos gregos, pela Alemanha, essas guerras que nós temos hoje aí no Oriente Médio, porque se você olhar no mapa, cara, é tipo assim, um exemplo muito claro, tá? Imagina assim, isso aqui são vários países árabes. Quer que coloque um mapa aqui? Tem um mapa aí. Você consegue colocar ali do Oriente Médio, mapa ali próximo de Israel? Cara, você olha pra Israel, é uma pulga. Você quase não enxerga. Os nossos telespectadores talvez não vão nem conseguir ver. Mas pesquisem depois. Abram um mapa e pesquisa ali o Oriente Médio. Olha os países árabes. Se você quiser colocar aqui pra nós, Wesley, na tela. E se você quiser também incluir na cena 2 dele aqui, ó, e aumentar, expandir. Porque enquanto ele vai falando, aí vai aparecer na cena 2 do convidado. Colocar na tela mesmo. Tira... tem a imagem dele, tá entendendo? Você já entendeu o negócio. Mas coloca aqui pra eu e ele. Mas aí pra você entender. Israel cara, é um ponto no mapa. Então você olha e você fala, a briga não é por terra. Não é a briga que existe hoje. Se você fala a briga do pretexto do anticristo, você tá falando? Não, eu tô falando hoje, atual. Atualmente não é por terra. Não é, assim, o pretexto é terra. Mas quando você olha no mapa, você fala, cara, não tem porquê, porque Israel, ó. Expande aí pra nós. Expande aí o... Tá por aqui, Israel, ó. Pode expandir. Isso. Cadê Israel? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, são estados, países árabes. Israel tá aqui, ó. Israel. Isso aqui é Israel, ó. Cara, isso Israel. aí é um Tel Aviv. Isso aqui é o Israel. tamanho do Egito. Cara, pega aqui, ó. Ó a Arábia Saudita, ó. Pega esses dois aqui. Cara, não é por terra. Não é por terra. O lance da guerra hoje, a gente olha e imagina que seja por terra, mas o lance é espiritual. E aí eu vou te dizer o porquê. Jesus, ele fala, vocês não me verão até que se digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, o que é que Jesus está falando? Que enquanto ele não for recebido dessa forma, e o que vai acontecer escatologicamente? Nesses 45 dias que Daniel descreve. Jesus, ele desce, ele guerreia contra o império de Satanás, ele liberta os oprimidos, ele liberta os cativos e ele faz uma procissão, uma marcha até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, as autoridades de Jerusalém vão recebê-lo e ele vai se assentar no trono. E a partir desse momento começa o milênio. Por isso, nós cremos no pré-milenismo, que o milênio ele só acontece a partir de Jesus. E aí, Jesus, ele se assenta no trono. E quando ele senta no trono, ele começa a reinar. Agora eu pergunto pra você. Se a Alemanha vence, se o Egito vence. A gente tem... Quando Israel, em 48, ele é decretado como um Estado, o que aconteceu? Israel, ele começa um movimento chamado Movimento Sionista. O que é o Movimento Sionista? É o retorno do povo de Israel a Sião, tá? Então, o que coopera muito para isso é o antissemitismo, que é contra a raiz de Sem, ou seja, contra os judeus, todo aquele que pratica, como por exemplo Hitler praticou, ou outros que perseguem, né, essas perseguições contra o povo judeu, isso é o antissemitismo, é o movimento. Então essas coisas causaram um incômodo no povo de Israel e falou assim, nós precisamos retornar para a nossa terra que foi dada por direito. Então começa o movimento sionista, o retorno para Sião. Então eles começam a entrar nesse lugar que agora está sendo dominado por povos palestinos, povos árabes. Sim. E esses caras não querem nenhum acordo. Então, em 48, na verdade, há algum tempo antes, eles começam a tentar negociar, montam uma assembleia falando, vamos fazer assim, a gente fica com essas terras e vocês ficam com essas outras árabes. E eles falam, não, a gente não aceita. Mas em 48,
se não me fala a memória, 14 de maio de 48, Israel, ele assina o tratado e ele se torna Estado. No dia 15 começa uma guerra contra Israel. E aí são guerras civis e guerras que vão durando cerca de 10 meses. E Israel, sem ter uma estrutura militar, vence. Assim, cara, muitos países que foram e eram preparados militarmente, eles perdem. E começam a perder terras. Nós temos uma outra guerra que Israel passa, que é a Guerra dos 6 Dias, que foram literalmente 6 dias, em que Israel, ele abate caças egípcios antes dos caças saírem do chão. E eles vencem essa guerra e tomam, por exemplo, se eu não me engano, a península do Sinai, eles tomam, só que é uma península rica em petróleo e várias outras coisas, e o Egito fala, não, devolve, por favor. E, cara, a gente tá falando de Israel, isso aqui, ó, vencendo isso fechinho, aqui. Você consegue centralizar aí, nessa câmera 2 dele aqui, o mapa pro pessoal, porque aqui nessa tela não dá, porque não tá aproximada. Mas aí você foca bem no fechinho, enquanto ele vai falando sobre o tamanho da tela. Então, assim, Israel do país. Israel é um fechinho, é minúsculo. Só que esse fechinho, em 6 dias, vence a guerra. E não só vence, como domina outras áreas. Que anteriormente, nas reuniões de 48, eles falaram, fica com vocês essas áreas, a gente fica só com isso aqui. E eles não aceitaram. E agora eles perderam no meio da guerra. Contra esse fechinho. Se você falar que Deus não tá nisso, cara, não é tá, Deus, é milagre, cara, é milagre. Só que os caras sem estrutura... Cara, a gente tá falando de gente civil que começou a guerrear, não tinha... Você tinha uma resistência lá. Por isso que a cultura israelita o civil, pra quem não sabe o que é civil, o civil é uma pessoa comum. Isso. Eu, você... O civil tem direito a ter fuzil, a ter arma, porque é tipo assim, cara, estourou uma guerra, o professor, o mecânico, o médico, tudo tem que ir pra guerra. E aí depois você tem uma terceira guerra, que são as 3 guerras mais importantes, né? A de 48, a dos 6 dias, e aí você tem uma outra guerra em 73, que é a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, é a comemoração do ano do perdão dos judeus. E eles estão nessa meio dessa comemoração, eles são atacados pelos povos árabes que estavam inconformados. E só rapidinho, só pra concluir, quando o Egito perde a península, eles falam, devolve, aí Israel fala, beleza, a gente devolve, só que vocês têm que reconhecer que a gente é Estado.